Olá, galerinha do quinto ano, eu sou a tia Carla e estou aqui hoje para corrigir o pé do primeiro trimestre de português com vocês. Vamos começar com a leitura do texto O Jumento. Era uma vez, numa fazenda muito distante da cidade, um fazendeiro que possuía um jumento que sabia falar. Esse animal era muito sabido, tudo que o dono dele pedia, ele prontamente fazia. Mas o pobre do animal, apesar da sua capacidade de falar e entender o que seu dono dizia, não era valorizado. Alimentava-se da pior comida e dormia no relento da noite fria. Certa vez, o fazendeiro precisava ir à cidade, uma viagem muito longa, que demoraria 2 dias para chegar. Levou consigo seu jumento para trazer as mercadorias que compraria. Durante o percurso, o fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco, mas logo conseguiu se levantar. O jumento começou a caçoar do seu dono, rindo e relinchando sem parar. O fazendeiro não se conteve e se revoltou com o pobre. Além de batê-lo, falava muitos palavrões com o desprovido animal. Não demorou em chamar a atenção das pessoas que por ali transitavam. Um camponês que passava por perto se admirou da sabedoria do animal em compreender toda aquela situação e se encantou com o bicho. O fazendeiro, com muita raiva do jumento, foi até onde estava aquele pobre camponês e disse: "Você quer comprar este jumento?" "Quero, mas só tenho 10 moedas", respondeu o homem. "Tá bom, você leva o jumento e eu fico com suas 10 moedas", disse o fazendeiro. Assim, o fazendeiro vendeu seu animal pelas míseras 10 moedas de tão pouco valor que não davam para comprar nem sequer um saco de milho. Retornou para sua casa e desistiu da sua viagem. Dias depois, o fazendeiro estava despreocupado, deitado em sua rede feliz, pois não precisava alimentar o jumento. Quando de repente chegou seu amigo, outro fazendeiro, e lhe apresentou o jornal que destacava um camponês que possuía um jumento que sabia falar, muito feliz e rico, pois o animal estava fazendo um sucesso tremendo na cidade. "Minha Nossa Senhora, olha onde está meu jumento!" admirou-se o fazendeiro. "Como é que seu jumento, se você o vendeu?" ponderou seu amigo. O fazendeiro ficou pensativo ao descobrir que o jumento foi parar no jornal. Então, quando na rua passava, as pessoas perguntavam a razão de ter vendido seu animal, já que ele era diferente e sabia falar. Mas nem ele compreendia a burrice que havia feito. E assim, o fazendeiro ficou sem o jumento, na pobreza, todo o resto da sua vida. Não aproveitou a sabedoria do bicho. Agora, dizem que o jumento vive comendo da melhor comida e bebendo do melhor vinho. Vamos lá. A que gênero textual o texto acima pertence? Marque um X na alternativa correta. Nós temos 3 possibilidades. Crônica, porque apresenta fatos do cotidiano, não é uma crônica. Conto, porque narra uma história ficcional criada pela imaginação da autora. Essa é a alternativa correta. É aí que vocês vão marcar, como está aqui no quadro. Ou lenda, pois apresenta personagens místicos e enredo fantasioso. Também não é uma lenda. Então, a resposta correta é conto, porque narra uma história ficcional criada pela imaginação da autora. Na letra B, a pergunta é: qual o acontecimento geral do texto? Bem, o que acontece de uma maneira geral nesse texto? A resposta é: um jumento que sabia falar e fazia o que o dono pedia. Na letra C, por que o jumento foi vendido? Ele foi vendido porque ele caçoou do dono ao cair no buraco, ou seja, ele desrespeitou o dono, ele debochou do dono e por isso o dono ficou muito aborrecido e resolveu vendê-lo. Vamos para a questão número 2. Encontre apenas palavras proparoxítonas no diagrama. Lembrando, palavras proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima, ok? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, o que nós encontramos no diagrama? Encontramos as palavras público, pântano, líquido, míope, lâmpada.
Essas foram as palavras encontradas no diagrama. Questão número 3. Assinale a única alternativa em que todas as palavras são oxítonas. Palavras oxítonas, aquelas cuja sílaba tônica é a última. Então, a alternativa é a letra C. Até, capital e urubu. Essas palavras são oxítonas. Questão 4. Complete com mais sem i ou mais com i. Lembrando que mais sem i pode ser substituída por porém, ideia de oposição, sentido contrário. Mais com i denota quantidade. Então vamos à primeira frase. Letra A. Ele foi, mas a filha ficou. Nessa primeira nós usamos o mais sem i. Letra B. Sou apaixonado por uma garota, mas ela não me dá bola. Na letra B, também mais sem i. Dá o sentido de ideia contrária. Letra C. Estude mais e passará no vestibular. Ideia de quantidade, logo o mais é com i. Letra D. Carolina é inteligente, mas pouco simpática. Também usamos nesse caso o mais sem i. Letra E, o ferro é mais barato que o ouro. Ideia de quantidade, mais com i. Questão 5. Observe a tirinha do Garfield de Jim Davis. Vamos lá. Como está a costela? Me dói um pouco. Eu quis dizer a da vaca. A polissemia consiste em atribuir a uma única palavra várias significações. Poli, muitos, então, muitos sentidos atribuídos a uma mesma palavra. Encontramos o efeito polissêmico empregado na seguinte palavra. Resposta correta, letra C, costela. Questão 6. Organize os nomes abaixo na agenda, em ordem alfabética. Então, nós temos aí Maria Eduarda, Antônio, Luan, Nicole, Alice, Enzo, Daniel e Sofia. Vamos organizá-los nessa agenda telefônica em ordem alfabética. Primeira coisa, nós temos que observar a primeira letra, né? Se tivermos letras repetidas, passamos a observar a partir da segunda. Então, como ficou a ordem? Alice, Antônio, Daniel, Enzo, Luan, Maria Eduarda, Nicole e Sofia. Essa é a ordem. Questão 7, o que são verbetes? Verbetes é o texto, ou são textos, usados para definir ou explicar o sentido de uma palavra. Onde eu encontro verbete? No dicionário. Cada uma daquelas explicações é um verbete, ok? Então, através do verbete, você busca o significado de uma palavra. Questão 8. Reescreva a tirinha abaixo, construindo um diálogo com as vozes dos personagens. Para isso, utilize travessão e verbos de sende. Para começar, contextualize as cenas, dizendo o que estão fazendo e ou quem são. Lembrando que verbos de sende ou verbos de dizer são aqueles usados para introduzir um diálogo, ok? Eu fiz uma resposta que é apenas uma sugestão para você. Você pode modificar? É claro que sim. Então vamos à nossa sugestão. Duas crianças estão conversando quando a menina diz: pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. O menino fala: muros não, podemos construir pontes. Galerinha, bons estudos para vocês e até a próxima. Um beijo!